os 10 mandamentos. A lei de Deus revelada a Moisés, a palavra eterna que guia a humanidade. No tempo em que Israel vivia como escravo no Egito, o Senhor levantou Moisés como libertador. Deus ordenou: vai a Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Mas o coração de Faraó se endureceu. Então o Senhor mostrou o seu poder através das 10 pragas do Egito. 1. Águas em sangue. Moisés tocou o rio Nilo com a vara, e toda a água se transformou em sangue. Os peixes morreram, e o povo não podia beber. 2. Rãs. O Senhor encheu a terra com rãs. Elas invadiram casas, camas e até os fornos dos egípcios. 3. Piolhos. O pó da terra se tornou em piolhos, cobrindo homens e animais. Moscas. Enxames de moscas invadiram o Egito, trazendo tormento e confusão. Peste nos animais. O gado dos egípcios morreu, mas o rebanho dos israelitas foi preservado. 6. Úlceras. Feridas dolorosas se espalharam pelo corpo dos egípcios e dos seus animais. 7. Chuva de pedra e fogo. O céu se abriu em uma tempestade de granizo misturado com fogo, destruindo plantações e rebanhos. 8. Gafanhotos. Um vento forte trouxe gafanhotos que devoraram tudo o que o granizo havia deixado. 9. Trevas. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias, mas na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, havia luz. A morte dos primogênitos. Por fim, o anjo da morte passou pelo Egito. Todo primogênito egípcio morreu, desde o filho de Faraó até o mais simples do povo. Mas o povo de Israel foi protegido pelo sangue do cordeiro aspergido nas portas. Foi então que Faraó, quebrantado pela dor, libertou os filhos de Israel. E o Senhor mostrou que é o Deus vivo, poderoso para salvar e cumprir suas promessas. Depois de saírem do Egito com a mão poderosa do Senhor, o povo de Israel começou uma longa jornada rumo à terra prometida. Mas essa caminhada não durou dias nem meses. Foram 40 anos no deserto. No deserto, Deus testava a fé e a obediência do seu povo. Muitas vezes eles reclamaram da fome e da sede. Mas o Senhor nunca os abandonou. Quando a sede os afligia, Moisés feriu a rocha e dela saiu água viva. Quando a fome apertava, Deus fez chover o maná do céu, o pão que sustentava cada manhã. E à noite codornizes vinham para que não faltasse carne. Durante toda a caminhada, o Senhor os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando que sua presença estava com eles em cada passo. Mas o povo também foi teimoso. Muitas vezes murmuraram contra Moisés e contra o próprio Deus. Chegaram até a construir o bezerro de ouro, esquecendo-se do Deus que os havia libertado. Por causa da desobediência, muitos não entraram na terra prometida. E assim a caminhada se prolongou por 40 anos, até que uma nova geração estivesse pronta para herdar Canaã. Moisés, o grande líder, viu a terra prometida de longe do alto do Monte Nebo, mas não pôde entrar nela. Sua missão estava cumprida. E foi Josué quem guiou o povo para atravessar o Jordão e conquistar a promessa. Essa jornada nos ensina que Deus é fiel em todo o tempo, que Ele supre nossas necessidades, mas também disciplina aqueles que não confiam nele. A caminhada de Israel é o reflexo da nossa própria vida espiritual. Um caminho de provas, fé e esperança na promessa eterna, que a história da caminhada de Moisés e do povo no deserto nos lembre que, mesmo nas lutas e dificuldades, Deus nunca abandona os que confiam nele. O Senhor é quem nos guia até a promessa. Depois da morte de Moisés, o Senhor levantou Josué, filho de Num, para conduzir Israel. Deus lhe disse: assim como estive com Moisés, estarei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué guiou o povo até o Rio Jordão. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio parou de correr, e todo Israel passou a pé enxuto, lembrando a travessia do Mar Vermelho. Em seguida veio a famosa conquista de Jericó. Durante 7 dias o povo rodeou a cidade em silêncio. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas caíram, e Israel tomou posse da cidade, mostrando que a vitória vinha do Senhor. Josué travou muitas batalhas, e Deus deu vitória sobre reis e nações. O sol até parou em Gibeão quando Josué orou para que o povo tivesse tempo de vencer seus inimigos. Assim, Israel conquistou a terra prometida, a terra de Canaã. Depois das guerras, Josué dividiu a terra entre as tribos de Israel, cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Mas Josué não foi apenas um guerreiro.
foi também um servo fiel de Deus. Antes de sua morte, reuniu o povo e disse: Escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué viveu 110 anos. Foi sepultado em Timnat-Sera, na montanha de Efraim. Ele deixou como herança não apenas a terra, mas o exemplo de fé, coragem e obediência ao Senhor. A vida de Josué nos ensina que, quando confiamos em Deus, nenhuma muralha é intransponível, nenhum inimigo é invencível e nenhuma promessa de Deus falhará. Que a memória de Josué nos inspire a sermos fortes, corajosos e fiéis, lembrando sempre que Deus cumpre tudo o que promete. Depois de saírem do Egito com a mão poderosa do Senhor, o povo de Israel começou uma longa jornada rumo à terra prometida. Mas essa caminhada não durou dias nem meses. Foram 40 anos no deserto. No deserto, Deus testava a fé e a obediência do seu povo. Muitas vezes eles reclamaram da fome e da sede, mas o Senhor nunca os abandonou. Quando a sede os afligia, Moisés feriu a rocha e dela saiu água viva. Quando a fome apertava, Deus fez chover o maná do céu, o pão que sustentava cada manhã, e à noite codornizes vinham para que não faltasse carne. Durante toda a caminhada, o Senhor os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando que sua presença estava com eles em cada passo. Mas o povo também foi teimoso. Muitas vezes murmuraram contra Moisés e contra o próprio Deus. Chegaram até a construir o bezerro de ouro, esquecendo-se do Deus que os havia libertado. Por causa da desobediência, muitos não entraram na terra prometida. E assim a caminhada se prolongou por 40 anos, até que uma nova geração estivesse pronta para herdar Canaã. Moisés, o grande líder, viu a terra prometida de longe do alto do Monte Nebo, mas não pôde entrar nela. Sua missão estava cumprida. E foi Josué quem guiou o povo para atravessar o Jordão e conquistar a promessa. Essa jornada nos ensina que Deus é fiel em todo o tempo, que Ele supre nossas necessidades, mas também disciplina aqueles que não confiam nele. A caminhada de Israel é o reflexo da nossa própria vida espiritual, um caminho de provas, fé e esperança na promessa eterna. Que a história da caminhada de Moisés e do povo no deserto nos lembre que, mesmo nas lutas e dificuldades, Deus nunca abandona os que confiam nele. O Senhor é quem nos guia até a promessa. Da morte de Josué até o livro de Juízes. Depois que Josué, servo fiel do Senhor, completou sua missão de conduzir o povo à terra prometida, chegou o tempo de sua partida. Josué viveu 110 anos. Antes de morrer, ele reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e ali fez uma grande aliança. Lembrou o povo das maravilhas que Deus havia feito desde a saída do Egito até a conquista da terra. E disse com voz firme: Escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim, Josué foi sepultado na sua herança, em Timnat-Sera, e todo o povo de Israel o honrou. Enquanto Josué viveu, e também enquanto viveram os anciãos que o conheceram, o povo permaneceu fiel ao Senhor. Porém, com o passar do tempo, quando aquela geração se foi, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então o coração do povo se desviou, e eles começaram a adorar os deuses estrangeiros das nações vizinhas. Foi nesse tempo que começou o período dos conajuízes. Israel se esquecia do Senhor, caía em pecado, e Deus permitia que os inimigos os dominassem. Mas quando clamavam arrependidos, o Senhor levantava homens e mulheres cheios do Espírito para libertá-los. Entre eles estavam Débora, Gideão, Sansão e tantos outros. Assim se inicia o livro dos Juízes. Um tempo de altos e baixos, em que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas anda assim Deus, em sua misericórdia, não abandonava o seu povo. Início do livro de Juízes. Depois da morte de Josué, o povo de Israel buscou ao Senhor e perguntou: Quem de nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá subirá, pois nas suas mãos entreguei esta terra. Então a tribo de Judá se levantou para guerrear, e chamou Simeão, seu irmão, para lutar ao seu lado. Unidos avançaram contra os inimigos e o Senhor lhes deu vitória. Muitas cidades foram tomadas, reis foram derrotados, e o povo começou a se estabelecer. Mas nem todas as tribos obedeceram por completo. Algumas deixaram os inimigos habitarem entre eles. Não expulsaram totalmente os povos que Deus havia ordenado. Assim, os cananeus permaneceram na terra,
e isso se tornaria tropeço e tentação para Israel. Com o passar do tempo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Abandonaram o Deus de seus pais, serviram a outros deuses, os Baalins e as imagens dos povos ao redor. O coração de Israel se corrompeu, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então o Senhor entregou Israel nas mãos de seus inimigos. O povo foi oprimido, chorou, clamou, e Deus, cheio de compaixão, levantou juízes para libertá-los. Sempre que o povo clamava, o Senhor levantava um libertador. Mas após a morte de cada juiz, voltavam a se corromper, mais ainda do que antes. Assim começa o tempo dos juízes, um ciclo de queda, arrependimento, clamor e libertação. Um tempo em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, mas ainda assim, o Senhor se lembrava da sua aliança e nunca abandonava o seu povo. Assim termina esta parte da história dos 10 mandamentos. Mas ainda há muito mais. Continue conosco na segunda parte desta revelação bíblica.